Sejam bem-vindos ao Neocast, o podcast da Neolíder. E hoje temos aqui o Paulo Marinho para bater esse papo com a gente. Vamos falar um pouquinho, né, Paulo, de aço inox? Vamos falar. Aço inox, um pouquinho de carbono também, né? Ô, Paulo, só para começar essa conversa, né, queria entender como um leigo, qual a diferença do aço, do inox? O que você poderia falar um pouquinho para a gente? Gente, o aço carbono é basicamente composto de ferro e carbono. O aço inox, você precisa ter ferro e cromo. Certo. Que é o que faz ele ser um produto muito mais resistente, principalmente à corrosão. Cara, interessante isso. Tem aço inox e aço carbono até onde a gente não imagina, como leigo. Sim. Você tem desde que pessoas não imaginam, o escapamento de carro, usa uma liga de aço inoxidável, que é o aço inox 409. Isso que eu ia te perguntar, o aço inox ele é frequentemente elogiado por sua resistência à corrosão. Você pode nos explicar um pouquinho o que torna o aço inox tão resistente nesse aspecto, especialmente em comparação ao aço de carbono? Então, o que faz que a gente brinca da receita do bolo, né? É que ele tem ferro, tem cromo, ele só precisa ter 11% de cromo para esse aço inox. E o restante pode ser a liga de ferro que ele vai, isso é aço inox. Só que aí você vai acrescentando níquel, né? Você vai acrescentando molibdênio, manganês, titânio. Para cada especificação de material, você vai usando uma liga diferente. Ah, que interessante. Falando um pouco de durabilidade, há uma diferença grande, né, de aço inox e aço de carbono em termos de vida útil. Você poderia explicar um pouquinho para a gente? Então, dependendo de onde você vai usar, a gente pode ter uma diferença aí de vida. Por exemplo, que nosso carbono aqui vai durar 2 anos. Provavelmente o aço inox, se você usar o aço inox correto para aquela aplicação, ele pode durar 20 anos. Né? Você fazendo a manutenção correta, ele vai durar até mais do que esse tempo. Então, depende muito de onde a aplicação. Tá? Aí você fala assim, por que eu uso carbono? Tem local que você usa carbono porque você não tem necessidade de estar usando aço inox. Você vai ter um gasto muito maior usando o aço inox e em alguns locais você não tem necessidade. Né? Você vai fazer uma estrutura metálica, por exemplo, um show, você não vai fazer uma estrutura metálica usando tubulação de aço inox, usando tubulação de aço carbono, que ela vai ter uma vida extremamente longa também, né? Você vai ter um custo-benefício ali muito melhor. Paulo, você falou um pouco dessas demandas, né? Por exemplo, dos shows. Onde você vê mais demanda para tubos de aço inox versus aço de carbono? Quais são os principais mercados hoje que você enxerga? Então, hoje, por exemplo, um mercado que ainda é crescente é o mercado de corrimão de aço inox. E várias indústrias usavam muito tubulação de aço carbono, material galvanizado. Hoje você substitui tranquilamente por aço inox. O custo-benefício vai ficar muito próximo, ou seja, você vai ter uma vida útil, um produto fácil de higienização, que tem pouco problema de contaminar, então você usaria isso. Aí você tem pessoal de cozinhas industriais, né, que usa muito. Laboratórios farmacêuticos. Você tem o setor sucroalcooleiro, que inclusive a gente se encontra hoje, né? Então, toda a parte de trocadores de calor hoje, que antigamente se usava muito aço carbono, hoje foi tudo trocado, a maioria está sendo trocada por tubulações de aço inox. Por quê? É mais caro? Lógico, mas a vida útil dele compensa qualquer coisa. Você fica imaginando uma parada de uma usina dessa para fazer manutenção e um produto desse. Por quê? Porque o tubo furou, o tubo teve um problema de contaminação lá. Eu tenho que parar tudo. Quanto custa isso dentro de uma indústria dessa? Que não pode parar. Paulo, você falou um pouquinho aí da questão dos setores farmacêutico, hospitalar. Quais são os desafios de garantir a qualidade e a resistência necessárias em tubos de aço inox dentro dessas indústrias? Então, o que acontece? Acontece que
essas indústrias, geralmente ela contrata pessoas especificamente para dizer, ó, aqui você vai usar tubo tal, parede tal e aço tal. Olha, aqui a gente vai ter que fazer um polimento mecânico que resolve. Olha, aqui eu vou ter que fazer um eletropolimento para garantir rugosidade. Gente, o que é a rugosidade? É a quantidade de furos, ou seja, que tem dentro do tubo. Mas por que eu preciso fazer isso? É simples a explicação. Quanto menos rugosidade, mais velocidade na linha, né? Por que a gente precisa de um motor do nosso veículo, por exemplo, de um carro, ter sempre uma potência maior? Porque tem atrito, né? Sim. Então tem atrito da borracha com o asfalto, tem atrito das engrenagens do motor. Então isso provoca falta de velocidade. Quando você, por exemplo, ali, por que a indústria farmacêutica fez essa opção? Principalmente a farmacêutica alimentícia também. É para esse produto ganhar velocidade na linha. Se você não tem velocidade, você não tem contaminação. Tá? Interessante, Paulo. Com relação ao aço inox, ele tem se destacado no ramo alimentício. Sim. E a gente viu que ele tem uma natureza higiênica, né? Você poderia dar alguns exemplos de outras indústrias emergentes que têm adotado o aço inox por suas propriedades únicas? Então, a gente tem várias empresas, não são nem emergentes, mas empresas que estão crescendo. O caso usinas de empresas de celulose, papel de celulose. Essa é uma usina que antigamente, pelo ano passado, usava muita coisa em aço carbono, né? Mas é uma indústria hoje que basicamente usa muito ácido inoxidável, muito ácido inoxidável, né? Até por causa de você tem que fazer aquela, por exemplo, a água que gera as coisas, é uma água extremamente contaminada, então você precisa fazer o tratamento, que chama de tratamento de efluentes. Em geral você faz em tanques de aço inox. Nossa, que legal, Paulo. Agora, indo mais para o campo pessoal, a gente está aqui no tema da FenaSucre, o que te molda, né, Paulo? Eu queria te fazer essa pergunta. Ao longo da sua jornada pessoal, você enfrentou diversos desafios, e nesse espírito que a gente tem aqui do que te molda, o que tem moldado Paulo como pessoa? Bem, o que me molda é a minha família. Principalmente a família, uma nova família que eu constituí fazem apenas 12 anos. E junto dessa família tem, além da minha esposa, que é uma pessoa extraordinária, eu tenho 2 filhos pequenos, né? Então, hoje eu tenho 62 anos, eu tenho um filho de 11 e tenho uma filha de 10. Tenho uma filha que vai fazer 40 anos, que basicamente é a idade da minha esposa. Eu tenho um neto de 16 anos, que é muito engraçada essa relação, né? Ele tem 2 tios que são mais novos que ele, né? Então é isso que me faz ter força, acordar todo dia, tentar ter o melhor humor possível, né? Porque é isso que me molda. Os meus filhos são eles a minha vida eu toco por causa deles. Eles é que fazem a minha alegria. Porque na realidade, assim, se a gente não tiver felicidade, cara, acho que a vida perde o porquê dela, né? Então são eles que me moldam, minha família que me molda. Perde totalmente sentido, né, Paulo? Perde. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi um papo muito esclarecedor. A gente se emocionou aqui com a sua história do se moldar. E eu espero que você que tem acompanhado tenha gostado desse Neocast. A gente está nas plataformas da Neo Líder. Acompanha lá, a gente está com novos episódios. Outros episódios estão por vir. Corre lá nas redes sociais da Neo Líder. A gente espera vocês. Obrigado.